Então, bom dia, meus queridos. Mais uma vez nos encontramos nessa época onde estamos isolados dentro dos lares, né? Nesse templo que construímos e muitas vezes nos defrontamos com os desafios das nossas relações familiares, né? Que não são por acaso. Então, navegando pelo livro Jesus no Lar, trazemos uma mensagem psicografada pelo Chico, pelo Espírito Ney Lúcio, intitulada Os Instrumentos da Perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: "E o que fizeste, Simão, antes as arremetidas dos familiares incompreensivos?" "Sem dúvida, reagi como devia", respondeu o apóstolo veemente. "Coloquei cada qual no seu próprio lugar. Anunciei sem rebolsos as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice. O meu primo é mentiroso contra os más. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas, e não me arrependi do que fiz." O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: "Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa?" "Naturalmente trabalha", redarguiu o interpelado. "Com o que?" tornou o amigo celeste bem-humorado. "Usando ferramentas." Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: "As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do nosso Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará a lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são um martelo ou serrote que podemos utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossas almas. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória dos serviços à humanidade. Porque, se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma." Calou-se Jesus e, talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: "Se não ajudarmos os necessitados de perto,
como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amarmos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Então, tendo na máxima que tudo que se expande na máxima se convém do micro, possamos amar, trabalhar, primeiro aqueles os mais próximos conosco, para enfim trabalharmos a nossa humanidade como irmãos do mesmo Pai. Fica o nosso abraço carinhoso e a esperança de em breve o nosso reencontro físico. Um beijo no coração.